Você sabia que todos os anos morrem mais pessoas por suicídio do que por homicídio? O suicídio é uma triste realidade que atinge o mundo todo e que pode ser modificado através de campanhas de conscientização e de valorização à vida. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Olá, eu sou a doutora Luana Zen, sou médica psiquiatra e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o suicídio. Você já ouviu falar sobre o Setembro Amarelo? Esta é uma campanha criada em 2015 pela Associação Brasileira de Psiquiatria, o Conselho Federal de Medicina e o Centro de Valorização à Vida, que visa trazer mais conteúdo sobre saúde mental e campanhas de prevenção ao suicídio. O suicídio hoje está muito atrelado aos transtornos mentais, sendo a depressão a principal causa de suicídio. 98% das pessoas que cometem suicídio possuem um transtorno mental de base. E o suicídio é um problema de saúde pública, é extremamente complexo e multicausal. Nós temos vários fatores que podem levar ao suicídio, desde os fatores biológicos, ou seja, predisposição da própria pessoa, tanto do organismo dela quanto características de personalidade, o ambiente onde ela está inserida. Então, o suicídio ele está diretamente atrelado aos transtornos mentais, sendo a depressão a sua principal causa. Nós sabemos hoje que 98% das pessoas que cometem suicídio têm um transtorno psiquiátrico de base, sendo os transtornos de humor os mais importantes e também aqueles relacionados à dependência química. O suicídio a gente não pode ser simplista e simplesmente colocar ele como uma única causa, já que geralmente ele é multicausal, é extremamente complexo explicar o porquê do suicídio. Então, geralmente está relacionado a fatores biológicos da pessoa, a fatores de personalidade, o ambiente onde ele está inserido e também fatores socioeconômicos. Nós temos uma taxa cada vez maior de suicídio aqui no Brasil, ao contrário do restante do mundo, que possui um decréscimo em suas taxas. Nós tivemos inclusive um aumento de 43% nas taxas de suicídio de uma forma geral. Isso é muito maior do que o restante do mundo, e o que mais nos preocupa é esse aumento de taxa em crianças menores, crianças e adolescentes menores de 14 anos, onde houve um aumento em 113% nessas taxas de suicídio, que é o que mais nos preocupa. O suicídio aqui na nossa região, na região sul e centro-oeste, são onde possui as maiores taxas de suicídio, principalmente aqui na região sul, onde os nossos 3 estados possuem taxas maiores do que do Brasil. Por exemplo, o Rio Grande do Sul, nós tivemos uma taxa de 12,1 suicídios para cada 100 mil habitantes, e aqui no Paraná, em torno de 8,5 suicídios para cada 100 mil habitantes. Isso é muito maior do que no restante do Brasil, que gira em torno de 6 suicídios para cada 100 mil habitantes. Por isso é tão importante para que nós façamos campanhas de prevenção e estimulamos essas pessoas a procurar tratamento adequado quando ocorrem a ideação suicida, os pensamentos de morte, já que 90% desses casos poderiam ser prevenidos através de um tratamento adequado, que causa uma melhora nesse quadro psiquiátrico, ajuda esse paciente a lidar melhor com as suas emoções e, consequentemente, essas taxas iriam diminuir. Infelizmente, a gente ainda tem um tabu em relação à procura dos profissionais em saúde mental. Muitas vezes esses pacientes procuram outros profissionais de outras áreas que às vezes, por preconceito de procurar o psiquiatra, de procurar o psicólogo, e acabam postergando esse tratamento que pode culminar em suicídio. Então, a gente, quando fala de causa de suicídio, a gente não pode colocar como uma causa só, já que ele é um fenômeno extremamente complexo e multifatorial, multicausal. Então existem vários fatores que estão envolvidos. Num primeiro lugar, a gente tem que colocar a própria predisposição daquele organismo, daquele corpo, tanto a fazer os transtornos mentais, que isso com certeza é a principal causa
que está atrelado ao suicídio, mas também aquele ambiente que a pessoa está inserida. Então, se ela tiver com um ambiente muito difícil de lidar, um ambiente inóspito ou com baixo suporte social e familiar, isso com certeza vai fazer com que leve essa pessoa ao suicídio, e do contrário disso, a gente também pode ter o ambiente como fator de proteção. Por exemplo, se essa pessoa tiver vínculos importantes, pessoas que são importantes para ela e que ela é importante, principalmente se essa pessoa tem filhos, que isso é um motivo para ela continuar viva, é um motivo para ela estar aqui, e isso com certeza vai servir de fator de proteção. E a gente também não pode deixar de lado também fatores sociais e culturais, religiosos que essa pessoa possui. Então, se ela tiver num momento complicado financeiro da vida dela, dependendo da importância e do que significa isso na cultura da pessoa, isso também pode estar sim relacionado ao suicídio. Eu acho importante também conversar com vocês sobre a diferença entre os homens e as mulheres em relação ao suicídio. Os homens possuem quase 4 vezes mais chance de cometer suicídio em relação às mulheres, principalmente pelo componente mais impulsivo e agressivo da população masculina. Então, a população masculina tenta menos, muito menos do que as mulheres, só que essas tentativas acabam culminando mais frequentemente no suicídio em si, ao contrário das mulheres, que tentam métodos menos lesivos, menos agressivos, principalmente a intoxicação exógena com medicamentos, que é a principal forma de tentativa de suicídio nas mulheres. Então, as mulheres são responsáveis por 71% das tentativas de suicídio, mas os homens acabam, infelizmente, culminando mais frequentemente no suicídio em si. Só que ultimamente, nos últimos anos, nós tivemos um aumento dessas taxas também nas mulheres, só que infelizmente as mulheres têm resultado mais em suicídio do que anteriormente. E é muito importante a gente falar de um fator de risco em relação ao suicídio, que é o principal fator de risco, que é a tentativa prévia. Então, 41% das pessoas que tentam suicídio, elas vão tentar de novo. Então, a gente tem que ter muita atenção nessas pessoas que já tiveram tentativa de suicídio, que o risco delas tentarem novamente é muito maior. Então, é muito importante, tanto para as pessoas que estão passando por esse tipo de situação, quanto as pessoas que estão em volta, tentar levar esse paciente, essa pessoa para tratamento, para acompanhamento, que isso pode estar custando a vida dele. Então é isso que eu tenho para falar com vocês hoje. Até a próxima.